Vamos para Brasília, Zé Maria Trindade. Olha, tem muita gente apostando aí que essa eleição será decidida novamente pelo PSDB e pelo PT. Me lembro da tua, inclusive, colocação ontem aqui no Morning Show, ao vivo aqui nos estúdios, Trindade, nessa posição aí. Bom, aí sem dúvida vai aparecer aí a figura do presidente Michel Temer. Os petistas vão criticar o Alckmin sob a alegação de que o partido dele, o PSDB, apoiou o governo do MDBista, e os tucanos vão criticar os petistas dizendo que o Temer só tá aí graças ao Lula e a Dilma. Estamos diante de duas verdades, né, previstas para esse embate político que se avizinha aí com o início dos debates nas emissoras, Trindade. Como é que fica essa batalha verbal aí? Bom dia para você em Brasília. É isso, bom dia. Aquela velha história do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Pois é. Né? Os dois estão interligados. Olha, Edgar, sobre esse debate de coligações, o Tancredo dizia que não se pode, em política, ter um adversário e tão inimigo que você não possa tê-lo no futuro como aliado. Mas também não pode ter um aliado tão próximo ali que saiba todos os seus segredos, que no futuro você não possa tê-lo como adversário. Você tem uma ideia de como é a política, cheia de cuidados. Agora, esse caso do presidente Michel Temer, ele é único até agora na história do Brasil, porque de tão impopular, há quem diga que ele pode ficar devendo. Se ele chegar ali a uma impopularidade de 96% e a margem de erro ultrapassar os 4%, quer dizer, ele vai ficar negativo, vai faltar eleitor. Então é por isso que ninguém quer ficar ao lado do presidente Michel Temer politicamente. Ele tem sim aliados no Congresso Nacional, mantém aliados fortes no PMDB, domina o PMDB, tanto que lançou Henrique Meirelles com 85% dos votos dos convencionais, né? Tem uma fatia política forte. Mas aí o pessoal diz, olha, sabe como é que é? A situação é a seguinte, nós estamos aí numa tentativa de sobrevivência na política, então se afastam dele. Tanto que dizem que o presidente Michel Temer agora tem até tempo para leitura, e no Palácio do Jaburu, né, onde ele fazia reuniões até tarde. Então a situação é a seguinte: a avaliação geral é de que Henrique Meirelles foi lançado como candidato à presidência da República, mesmo sem chances aparentes, né, ele está muito aquém nas pesquisas, para tirar o foco de que Geraldo Alckmin seria um candidato do governo, um candidato da política geral, né, do candidato do presidente Michel Temer. Só que até Henrique Meirelles disse que não é candidato do governo, não. Ele disse que é candidato da sua história. Ou seja, filho feio não tem pai. Ninguém quer se aliar ao presidente Michel Temer, viu? Deixa eu abrir a conversa aqui com o Joel, com o Caio, Trindade. Nessa arte política, né? Que é a arte de pisar em ovos, né? Você vê, o que é hoje não é mais amanhã. Que curioso, né? Nem o candidato do próprio partido é candidato do Temer, governo, né? Que engraçado isso. Não, realmente o Temer chega com uma desaprovação muito alta. Existe algum fundamento nessa ideia de que o PSDB seria, a candidatura do Alckmin seria a do Temer? Em certo sentido, o PSDB defende reformas que foram passadas e feitas, ou tentadas pelo menos, como é o caso da Previdência, no governo Temer. Embora eu acho que tenha diferenças de visões aí também. Acho que o Alckmin é alguém muito mais preocupado com investimento público do que o governo Temer se mostrou. Mas, de certa forma, existe no campo econômico algum tipo de alinhamento. Agora, em geral, é tudo narrativa política, né, Edgar, né, Trindade? Um tenta colar no outro o rótulo que vai pegar mais mal. Então, quem é o candidato do Temer? Olha, dependendo de como você lê, pode ter mais de um, mas se você for perguntar para cada um, é ninguém. Sim. Agora, fica mesmo difícil de separar. Isso porque o Temer só existe porque, num determinado momento, o ex-presidente Lula articulou a chapa Dilma e foi atrás do PMDB para ganhar o tempo eleitoral e tal, e colocou o Michel Temer como vice da ex-presidente Dilma. Então, só existe porque o PT criou o vice-presidente. Mas ele só chegou à presidência da República porque decidiram fazer o impeachment da ex-presidente Dilma e aí foram buscar aliados. O PSDB entrou num projeto claro de poder. A expectativa era de que o governo Temer daria certo e Aécio Neves seria, então, o candidato do governo, o governo popular. O PSDB colocou Henrique Meirelles no governo para cuidar da economia. A expectativa é de que tudo ia dar certo, retomada do desenvolvimento. O governo, então, bancaria um candidato como Lula fez com a Dilma. E aí a coisa desandou pelo caminho e agora ninguém quer saber
de Temer, ninguém quer ser o responsável por ele. Mas nesse jogo de empurra entre quem tem mais a ver com o Temer, de um lado o PT falando, olha, eles são aliados, e do outro o PSDB falando, olha, mas o Temer, vocês que colocaram, as alianças entre PSDB e PMDB, agora MDB, não são tão fortes na cabeça dos eleitores quanto a do PT com o MDB, né? Tanto que na reforma da Previdência, eles até ameaçaram romper laços e tal, PSDB e MDB de Michel Temer. Então acho que o mais prejudicado continuaria sendo o PT, porque ele tem uma aliança muito mais fixa na memória das pessoas e é o motivo principal do Temer estar onde está. Fechou com o PT vice-presidência, fechou a chapa em 2010 e ponto, acabou. PSDB e MDB mantêm alianças, mas nos bastidores. O eleitor acho que não tem uma memória que alcance e chegue a esse ponto. E o apoio que o MDB oferece ao PSDB oferece bancada, cadeira na Câmara, continua ajudando o Alckmin, né? Pode ser, Caio. Eu acho que o eleitor esquece tudo muito fácil, viu? Eu acho que o que eles conseguirem vender melhor como propaganda cola. Eu não sei se o eleitor tem tão forte essa ideia de que o PT e o MDB eram aliados lá para eleger a Dilma lá atrás. Hoje em dia, o PT está investindo tudo em se posicionar contra o MDB. Será que o eleitor dessa vez vai ser acometido aí pela amnésia, como está se referindo aí o Joel Trindade? Ou não é a história do ovo e da galinha? Eu não consigo nenhuma outra comparação. O que veio primeiro? Eu estou com a clara impressão de que o eleitor está irritado com todo tipo de político, está nervoso e a ideia é uma definição no todo. E no todo isso indica que tanto o PSDB como o PT tem culpa do Temer. Sim. Mas o eleitor não está muito irritado com o Temer, não. Está irritado com o político em geral. Tá certo. Obrigado pelas informações, Trindade. Bom trabalho, um abraço para você aí em Brasília. É isso, bom dia.